Estamos ao vivo. E aí, meu povo? Boa tarde, boa tarde. Aperta aqui, não. Aperte, Tá aperte, aqui. aperte. Tô aqui vendo. Aqui, achei. Deixa eu ver se dá pra nos ouvir. Dá pra nos ouvir. Tô ouvindo aqui. Muito bem. Então não estamos mudos, glória a Deus. Dessa vez não estamos mudos. Muito bem. É isso. Olá, mulher. Seja muito bem-vindo ao podcast Manequim dos Sonhos. Aqui nós ajudamos mulheres a emagrecer e diminuir 2 números do seu manequim. Eu sou Gilberto Rodrigues. Eu sou Edivânia Alves. E o tema de hoje é como planejar o seu emagrecimento. Nossa, e ainda mais agora em 2023, né? Ano novo, vida nova, você pulou 7 dias, você prometeu um monte de coisa e agora você tem que se planejar para que isso aconteça. E aí, Di, como é que elas conseguem se planejar para emagrecer? Não, antes de como se planeja para emagrecer, acho que a primeira pergunta é, precisa de planejamento? Precisa, não só precisa como é necessário, para que você consiga fazer. Acho que para elas entenderem melhor, né, o que a gente está trazendo, a gente já vamos falar de uma forma rápida o que é planejamento, porque às vezes a gente fala, né, Gilberto? Planejar, e você que está aí, você pode ter uma noção e não entender. Então, para falar de uma maneira mais simples, planejamento é quando você tem um conjunto de ações que vai te levar a um objetivo específico. Porque na maioria das vezes você não tem um planejamento, você tem um desejo. Por exemplo, a mulherada quer emagrecer, mas não sabe o que é planejar. Então, se você não tem esse conjunto de ações que vai te fazer emagrecer, você não emagrece. Muito bem. A Gorete aí, a Gorete tá em todas. E aí, Goreteira? Muito bem. E assim, né, normalmente, quando a gente fala de planejamento, né, a gente... para as coisas mais importantes da vida, a gente pode dizer que a gente, né, se planeja. Você se planeja para uma viagem, você se planeja para comprar um carro ou uma casa, né, para adquirir um bem, você se planeja para fazer comida, você se planeja para algum tipo de festa. Então, o planejamento, tudo que é importante para você, que você necessita fazer bem feito, a gente pode dizer que você utiliza um planejamento. E o planejamento ele tem fases, né, ele tem um passo a passo, que normalmente é replicável e normalmente você consegue sempre os mesmos objetivos. Por exemplo, se você é mãe, você vai fazer uma festa para o seu filho. Você tem um filho, mãe de um filho, você faz a sua primeira festa. Você faz seu primeiro planejamento, você normalmente se pergunta para outras pessoas, você conversa com pessoas que já fizeram a mesma coisa, o que elas fizeram. Então, o quanto de doce eu vou comprar, o quanto de salgado eu vou comprar, o quantas mesas vão precisar ter. Você precisa ter mais ou menos uma lista de pessoas para saber o quanto de mesas você vai ter, o quanto de comida vai precisar ser servida, que tipo vai ser o bolo, qual que vai ser a decoração, entre outras milhões de coisas. Então, você faz o primeiro planejamento. Quando você faz a sua cabeça, você colhe algumas informações, daí você executa a festa. Por ter o planejamento, você tem um controle de gastos maior, então você gasta menos. Eu estou com o fone no ouvido e está ouvindo a voz. Você tem um controle de gastos maior, então você gasta menos normalmente por ter o planejamento. Você tem menos furo. Normalmente essa festa ela vai ter menos buracos soltos, então você consegue executar de uma forma melhor. Como você já tem o planejamento, para você executar uma próxima festa é mais fácil. Você vai ver o que você fez de errado, qual parte do planejamento não deu muito certo. Eu calculei 100 pessoas, veio 130, né? Porque tem um convidado que convida alguém. Eu calculei tanto de docinho, faltou ou sobrou. Calculei tanto de comida, de refrigerante, faltou ou sobrou. Então, só pelo fato de você ter o planejamento, você consegue executar a mesma ação de novo, de uma forma melhor, e assim até que você tenha algo assim, eu vou fazer para sobrar, sabe? Né? Mas não para sobrar muito, mas assim, não vai faltar na minha festa. Então só o fato de você ter o planejamento, de você utilizar o seu planejamento, você consegue replicar para uma próxima, nesse exemplo, para uma próxima festa, você consegue replicar de uma forma melhor. Da mesma forma, pode acontecer com o seu processo de emagrecimento se você tiver um planejamento de pessoas
que já fizeram isso outras vezes e sabem o passo a passo, o quanto do que, quando e aonde você precisa fazer as coisas. E melhor ainda, né? Porque você tem certeza que vai dar certo. Porque ele tem tudo isso que o Gilberto falou, né? Começo, meio e fim, e o melhor. Você saber que você vai chegar no objetivo final, que é o emagrecimento, né? Então não basta apenas, esse exemplo que o Gilberto deu da festa é muito importante, porque basta só você saber que vai ter uma festa? Não, você sabe que todo ano seu filho faz aniversário, e aí você faz um planejamento para que isso aconteça. Da mesma forma, quantas vezes você não quis emagrecer, ou quantos anos novos se passaram e você estava aí, vou emagrecer, e não aconteceu, porque você não teve esse planejamento de começo, meio e fim, ou, como o Gilberto falou, muito bem colocado, ou teve esse passo a passo para ter certeza que desse resultado para você colocar para realmente funcionar. Então não é só, eu tenho uma dieta. Quantas de vocês aí já não tiveram dieta, começaram a fazer exercício em casa, se matricularam na academia e não tiveram resultado? Porque não tem esse plano de ação, não tem esse planejamento para fazer as coisas simplesmente acontecerem e te levar para o seu objetivo. Sim, e até no próprio planejamento, né? A gente ia falar mais para frente, mas só para adiantar, para usar esse exemplo, que eu acho que foi um exemplo bom, né? Quando você vai fazer nessa mesma festa, né? Porque quando a gente fala de planejamento, uma das etapas é ter metas, e dentro dessas metas a gente gosta de trabalhar com metas SMART, que são 5 passos. Ela é específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então quando você pensa nessa ideia, nesse exemplo de festa, percebe que ela é específica porque ela vai ser para alguém, ela vai ter um tema, ela vai ser para uma pessoa. Então aniversário, nesse caso é um aniversário de alguém, aniversário do seu filho. Então já é específico, né? Qual que é o resultado final? É você ter um momento de confraternização com a família e tal. Ela é mensurável porque você tem uma data. Olha, no dia tal, vamos pôr nesse ano, no dia 30 de janeiro, dia 30 de janeiro tem algo específico, por isso que eu falei essa data, daqui a pouco eu te conto. No dia 30 de janeiro, né, meu filho faz aniversário, eu tenho mais ou menos 16 dias até lá, 14, 16 dias até lá, e nesse meio tempo eu preciso organizar, planejar, convidar as pessoas e comprar tudo. Então, ao longo da semana você vai vendo se você está chegando próximo de tudo que você precisa fazer para fazer a festa, né? Sim. Tranquilo? Então ela se torna mensurável por isso. Você tem uma data e você sabe o que você precisa fazer até chegar nessa data, e você sabe se você está, por ter um planejamento, você sabe se você tem tudo o que está faltando até a data da festa. Ela é atingível porque você vai calcular um valor que você vai gastar, então você não vai calcular 50 mil reais que você não tem. Então você vai calcular um valor que você consiga gastar e que você consiga atingir no final. Então assim, olha, eu consigo gastar hoje 5 mil reais, então 5 mil reais é atingível. Se o seu orçamento está chegando, está estourando, na verdade já está no meio do orçamento, você viu que você colocou um monte de coisa ali para comprar e o seu orçamento não dá, então ela não é atingível. Então você vai ter que reduzir a sua lista de compras para alcançar. Então pensa que você pensou uma quantidade de coisas. O dinheiro que você tem para gastar são 5 mil reais. Você começou a comprar essas coisas, já gastou 3 mil, você fala, nossa, ainda falta muita coisa, eu não vou conseguir. Então não é atingível. Então você reduz para que seja atingível, que nesse caso é os 5 mil reais. Ela é relevante porque é o aniversário de alguém importante para você, onde você vai estar com as pessoas. Então, planejar o aniversário é algo estressante no sentido de necessário, mas é relevante porque você vai ser muito feliz de fazer aquela data para aquela pessoa. E temporal, porque ela tem um começo, meio e fim. Então, a data que você planejou, as etapas que você vai fazer, e dia 30, que é o dia, nesse caso específico, que é o dia do aniversário. Então, tem um tempo específico e no final, né, no final de todo esse processo, a festa acontece da melhor forma possível dentro do planejamento. Né? Sempre tem algum tipo de percalço no momento, durante, mas você teve todo o ciclo. E por isso que as festas acontecem. Por isso, pensa assim, você não tem aquela pessoa, aquele amigo que você fala, nossa, eu vou fazer uma festa, vou chamar fulano porque fulano é bom. Porque normalmente fulano já fez algumas vezes e fulano tem um planejamento passo a passo. Ele vai te perguntar,
E pode ser, eu tô falando festa, mas pode ser churrasco, que vai te perguntar quantas pessoas, o que as pessoas vão trazer, quantos quilos de carne, quantos de bebida, porque se existe um planejamento. Sempre tem alguém que é a pessoa que planeja melhor, e aí aonde você recorre. Então, para que você tenha resultado, provavelmente nos porquês você não teve resultado das outras vezes, é porque você não tinha um planejamento com metas SMART. E algo que a gente falou lá no começo, né? Se você for pensar em qualquer coisa que você faça, desde coisas simples do seu dia a dia, ir ao mercado, ir ao sacolão, ir em Santo Amaro, a casar, a começar um relacionamento, faculdade. Para você que não mora perto de Santo Amaro, qualquer outra cidade distante, tá? Porque que a gente dá um exemplo para você se deslocar da sua casa. Se você está no YouTube e está em Manaus, pensa na cidade distante, isso é cidade de Manaus. Para você se deslocar da sua casa, para você ir ao médico, qualquer tipo de objetivo que tem começo, meio e fim, que leva a uma ação que é desejável para você, ela tem essa necessidade de planejamento. E aí o Gilberto ele falou da meta SMART, é extremamente importante porque ela é um planejamento estratégico, então ele tem esse passo a passo, que entra em todas essas bases que a gente falou. E que ele vai falar também, que a gente vai... eu quis adiantar, um pouquinho mais. Eu sou ansioso, eu quis adiantar, porque achei que valia a pena colocar nesse exemplo. Eu olho aqui pro lado que a gente tem uma cola, tá? Vou ser sincero, a gente tem uma cola para não esquecer de passar tudo para vocês. E aí, dentro de planejamento, a gente está falando de processo de emagrecimento, a gente fala de dieta. Ter uma dieta é um planejamento? Não. A dieta, ela é o quê? Ela tem lá o que você vai comer e quantas vezes você vai comer. Mas ela não é o como você vai fazer. Essa é uma das maiores diferenças. Fala mais. Fala. Elucide-nos, deusa do ébano. E aí, para você entender melhor, por que ela não é um planejamento? Se você já foi em qualquer lugar que você tem uma dieta, ou se você baixar agora na internet, isso não significa que você vai conseguir fazer tudo que tem ali. Porque primeira coisa, vai ter o que comer. Então vai ter lá as refeições, pão, arroz, feijão, fruta. Se você não tiver esse alimento na sua casa, como é que você vai comer? Então já entra a primeira questão, você não consegue comer. Às vezes tem lá um determinado tipo de alimento que você precisa preparar. E aí você não sabe como preparar. Ou, como já aconteceu comigo, eu acho que com a maioria das pessoas. Tem um alimento, alguns alimentos que você nem sabe o que é. Dependendo de onde você mora, não tem onde você mora. Aí você vai no mercado, você não sabe em que seção procurar, como procurar. Ou às vezes você compra o alimento, não é o suficiente para você comer mais de um dia, e aí aquele alimento você tem que se deslocar e voltar para sua casa e não dá certo. Na maioria das vezes isso é estudo, é comprovado. A maioria das pessoas elas não tem sucesso em conseguir seguir uma dieta porque primeiro elas não sabem o que comer, então tem. Mas na maioria das vezes é porque elas não sabem como fazer. Então você precisa saber quais são os alimentos que eu vou precisar me alimentar durante a semana, 15 dias ou um mês. Porque se você é uma pessoa que é extremamente corrida, como a maioria das vezes mulheres que trabalham fora, que tem filho, você precisa saber e ter na sua casa o suficiente para passar aí 15, 20 dias. Você precisa saber o que você vai comprar, quanto você vai comprar para ser o suficiente para passar ali uma semana, 15 dias, o tempo que for importante para você, e como preparar. Mas vamos supor que a pessoa passou no profissional de nutrição e tem a dieta e já tem tudo isso. É o suficiente? Não. E por que não? Porque você precisa se organizar para conseguir fazer todas essas refeições. Onde você vai fazer essas refeições? Às vezes tem lá um café da manhã às 9 horas da manhã. Onde é que você está? Você está na sua casa? Você está na rua? Se você estiver na rua, você precisa se organizar para levar esse alimento, conseguir fazer, ou até para preparar. Então não basta só ter o quê? Você precisa fazer. E para fazer, você precisa saber o como você vai se organizar para conseguir realizar aquelas refeições. Sim. Ter uma dieta é um dos pontos que a gente descobriu ao longo desses 10 anos trabalhando com mulheres em emagrecimento, né? Ter uma dieta é um dos pontos, né? E assim, quem está assistindo, quantas vezes você fez uma dieta? Né? Você tem a dieta ali, você fez algum tempo e parou, teve resultado e perdeu. Se você for caçar agora, você deve ter alguma dieta no seu e-mail,
ou impressa na gaveta. E por que que você não emagrece mesmo tendo dieta? Se não você, uma amiga sua, por que que não emagrece mesmo tendo dieta? Naquele mesmo exemplo da festa, pensa que você tem um dinheiro, vamos supor que você vai gastar 5 mil reais, tem um dinheiro e não tem um planejamento. E aí você tem o dinheiro, tem a data, tem a pessoa que você quer fazer o aniversário, e aí você começa a comprar as coisas sem o planejamento, e quando você vê, acabou o dinheiro, você não comprou metade das coisas. Quem nunca? Quem nunca foi no mercado fazer compra e gastou mais do que deveria por não ter um planejamento? Então, mesmo que você tenha metas, né, e ela tenha de preferência 5 fases, desde que você tenha condição de fazer, se você não tem um planejamento, as suas chances de ter sucesso são mínimas. Mínimas. Primeiro porque a sua vida vai te engolir, né? A sua rotina vai te engolir, né? Então, a gente percebe que às vezes as pessoas passam no profissional de nutrição e recebem uma dieta perfeita, que se ela seguir, ela vai ter resultado, isso é incontestável. Porém, você vai perguntar para a pessoa, poxa, por que você não teve resultado? Por que você não fez? Cara, eu comecei a fazer, mas aí eu me perdi na vida, eu comecei a trabalhar demais, meu trabalho está me estressando, meus filhos estão me estressando, minha família está me estressando, chego em casa, tenho que limpar a casa, tenho que organizar a casa, e no meio disso tudo eu esqueço. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu esqueço. Então, quando você não se planeja, quando você não organiza a sua rotina, você vai entrar num processo que a gente chama de looping de ganho de peso. Eu já vou voltar nessa parte do looping. Então, pense aqui, quando você, no mesmo exemplo da festa, quando você coloca a ideia de fazer uma festa, a primeira coisa que se faz é um planejamento. Se for mulher, então, a primeira coisa que você faz, você vai sentar, vai ver quem você vai chamar, ver quantas pessoas dão, quanto você vai gastar, quanto tempo vai gastar? X, mas tem X pessoas, então tem que tirar uma, tem que colocar outra. Você vai se organizar para ir no mercado, você vai pesquisar preços para comprar lugares mais baratos, você vai conversar com pessoas, você vai prestigiar valores, você vai fazer compras, você vai armazenar, você vai ver onde você vai colocar todas as coisas, você vai ver quanto você vai preparar, quanto tempo você vai tirar toda a sua agenda naquele momento para preparar, caso seja você que vai fazer. Se você vai contratar um buffet, você vai ver todo o histórico do buffet, quais são os melhores, entrega, atendimento. Então, tudo parte do planejamento. Você não chega lá e faz, você não chega no dia da festa e faz. Vai trazendo as coisas. Não, você planeja antes. Normalmente, para tudo que é importante na sua vida, você se planeja antes. Você tem algum tipo de planejamento. Então, a dieta é um dos pontos. Por exemplo, a dieta é você ter, nesse exemplo da festa, é você ter a lista de compras. Você sabe tudo que você tem que comprar. Mas se você não se planejar, ao invés de você perder 3 horas, você vai perder um dia inteiro caçando as coisas. E a gente percebe que por falta do planejamento, você tem aquela amiga que ela nunca se planeja, ela faz as coisas, ela sempre gasta mais e sempre é uma confusão. Você fala, amiga, você precisa se planejar. É para viagem, é uma confusão. É para festa, é uma confusão. Porque ela faz a cabeça dela. É sempre aquela pessoa que, chama fulano, mas não dá para contar com ele não, porque ele faz na louca, na doida. Então, essa pessoa ela vive sempre, você já sabe quais são os hábitos dela. Você já sabe qual que é o modus operandi dessa pessoa. Então, você tem aquele amigo, aquela amiga que você já sabe como contar com ela. No processo de emagrecimento, a gente percebe que por que você tem o reganho de peso? Ou que você não consegue seguir a sua dieta, tudo vai acabar no mesmo. Assim. Você tem gatilho, porque o loop do ganho de peso são 3 fases: gatilho, hábito e recompensa. Você pegou a dieta achando que ia emagrecer, que ia conseguir fazer tudo, ia conseguir pegar peso, você até comprou as coisas, você até preparou algumas coisas ali, deixou. A gente até tem uma história, eu vou voltar. Gente, vocês vão perceber, conforme vocês vão me conhecer, vocês vão perceber que eu vou e volto nas histórias, mas eu sempre termino a história, eu não esqueci não. A gente tem uma aluna, que, Denise Fabiana, que ela, em uma das vezes, né, antes de entrar pro programa e ter resultado, ela até chegou a fazer todas as marmitas da semana. E deixou no congelador, né? Fez as marmitas e tal, teve todo o trabalho, deixou no congelador.
e não comeu. Ficou lá. Ficou lá, estragou. Porque ela fez uma parte, ela até fez, ela até deixou lá, ela até tinha intenção. E deixou estragar. Por quê? Porque a vida engole, cara. A sua rotina te engole. Né? O seu dia a dia te engole. Então, às vezes, você até tem a dieta, você até comprou, você até preparou, mas no dia a dia você acaba esquecendo. Por quê? Porque não faz parte da sua rotina o processo de emagrecimento. Porque não existe planejamento de qual hora eu vou fazer, como eu vou fazer, entre uma série de outras coisas. Então, o loop é isso. O loop você vai ter, lembra que é gatilho, hábito e recompensa. Você vai ter você pode até ter o gatilho de tentar fazer a dieta, que acontece várias vezes. Não, agora vai. Essa semana, segunda-feira, eu vou começar. Você prepara tudo, você compra tudo, mas aí você cai no seu hábito de, nossa, mas você fez tudo da sexta, sábado, você fala assim, mas final de semana, segunda eu começo. E aí você se dá a recompensa comendo algo gostoso. Aí chega na segunda, você cria o gatilho, nossa, ontem eu jaquei, não vou começar hoje não. Estou muito atarefado, tem um monte de coisa para fazer, não vou conseguir fazer as refeições. Então eu começo na terça. E assim vai ao longo da semana, porque é o seu hábito deixar para frente. Quando você vê, chegou sexta-feira de novo, mas já é sexta-feira. Já perdi a semana toda, então vou pôr quinta para não jogar. Já é quinta-feira, já perdi a semana toda. Quantas vezes você já disse isso? Eu já perdi a semana toda, deixa para a próxima segunda. O seu hábito é deixar para depois. A sua recompensa é tardiar as coisas para depois começar, porque você tem ali um nível de estresse que você vai causar. E esse loop vai acontecendo, gatilho, hábito, recompensa, gatilho, hábito, recompensa. Já vou te dar a palavra, já está no céu, já vou deixar você falar. Só vou terminar essa ideia aqui, gatilho, hábito, recompensa. E aí você fica nesse loop. E quando é que você sai? As pessoas que têm resultado saem desse loop quando? Quando entra no loop de emagrecimento. Que ela ajusta os gatilhos, porque hábito muitas vezes não vai levar 21 dias, não vai levar 3 meses, porque são coisas às vezes que você tem ao longo da sua vida, é mais difícil. Só que se você ajusta o gatilho dentro de planejamento, dentro de rotina, aí você controla e ajusta os seus hábitos. Então você precisa perceber quais são os seus gatilhos ruins que te afastam do processo, ajustar eles, colocar gatilhos novos para que aí você consiga ter o hábito e que a recompensa seja, nossa, eu consegui um dia fazer tudo certinho de acordo com o meu planejamento e que você consiga visualizar isso. Que você termine a semana e você consiga visualizar, nossa, essa semana eu consegui fazer tudo. Quantas vezes você criou um planejamento, quando você olhou lá o que você tinha feito na semana, você terminou a semana e falou assim, nossa, essa semana eu fui bem produtivo, eu consegui fazer tudo. Ou no dia, nossa, hoje eu fui produtivo. Tem que ser a mesma coisa para o seu processo de emagrecimento. E aí vocês entendem que não é só o simples fato de achar assim, quero emagrecer e vou emagrecer, ou só comecei a treinar, vou emagrecer, ou tenho uma melhor dieta, por isso que não adianta você pegar a melhor dieta da moda, não adianta você pegar a dieta milagrosa que te promete emagrecer só por respirar ou por orar a Deus. Porque quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem vários pilares. Nós temos as bases, e sem eles você não emagrece. E você tem vários pilares. São várias ações que vão te levar a ter um processo de emagrecimento que te faça emagrecer. E aí, como o Gilberto falou, para que você entenda, e aí eu tenho certeza que você que está assistindo aí fez muito sentido. Porque às vezes, muitas vezes você tem lá o seu plano alimentar, que se você fizer você vai emagrecer. Você está com uma ótima academia, com um ótimo personal trainer, está fazendo estética, você tem as ferramentas. Mas é tipo, por exemplo, meu caso, quero dirigir, eu tenho um carro, mas se eu não souber como dirigir, eu posso ter uma Ferrari. Dirigir para onde? Como? Então você precisa saber como dirigir, o carro está abastecido, você está com o documento em dia, para onde você vai e por aí vai. O emagrecimento, ele tem todas essas bases e pilares que eles precisam estar juntos para que aconteça. É simples, mas não é tão fácil como a gente imagina. É simples, é possível. Por isso, como a gente falou lá no começo, o Gilberto falou muito bem, e é importante relembrar, você precisa desse passo a passo que funcione. Por quê? Porque a gente mais escuta hoje
que impedem as pessoas de conseguir ter o sucesso é falta de tempo. Na verdade, não é falta de tempo, a pessoa achar que não tem tempo. E aí ela acha isso porque ela não consegue entender como é que o dia dela funciona. Ela olha pro dia a dia, a mulher olha e você fica desesperada. Você pensa, mais uma coisa para fazer, não vou conseguir. Como vou conseguir fazer isso? E tudo aquilo que você faz na hora, na maioria das vezes, não funciona. Por isso que é muito importante entender esse looping, né? Para você que estava aí sem entender, o Gilberto explicou muito bem o que é esse looping, como ele funciona. Primeiro começa do que você está pensando, até levar a recompensa, ou dando um exemplo muito claro. Quantas vezes você chegou ao final do dia, você comeu tudo errado, não foi para academia, e aí você pensa assim, mas eu nem sei porquê. Mas pare e pense. Pensa num dia que foi assim, como é que começou o seu dia? O que você estava pensando? O que aconteceu que te levou? E aí você vai perceber e vai conseguir visualizar todo esse looping que o Gilberto falou. Ou, enquanto ele estava falando, você estava assim, meu Deus, é assim mesmo. É assim que eu faço. É desse jeito que acontece. Então entende que não é só ter uma ferramenta, ou a dieta, ou o treino do momento. É você ter todo esse planejamento estratégico para você conseguir fazer da forma correta. E conseguir ter o resultado que você quer. Por isso que você ainda não conseguiu, se esse é o seu caso. E gatilho normalmente você não percebe, né? Se você não entende o loop, você não percebe, você só vê no final. Principalmente quando a gente fala de ansiedade, estresse. Você não percebe, às vezes você percebe, né? Qual foi a causa, e às vezes não. Às vezes você está estressado e fala, nossa, por que eu estou estressado? Aí você vai e come, né? Hábito, você vai e come, ele dá aquela sensação de prazer, né? Aí você recompensa, aí você fez todo o ciclo. Então muitas das vezes, para quem tem trabalho, às vezes fechamento de caixa, fechamento de mês, você vê que às vezes você passou um dia ali e não comeu. Você passou o dia focado no trabalho, só que assim, você não parou para comer comida. Você beliscou aqui uma bolacha, um biscoito, foi na mesa do outro, pegou um negocinho, pôs uma bala na boca só para enganar e tacou o dia de trabalho. E quando você vai ver, isso gera pessoas em altos níveis de cargos hierárquicos, né? Chefes, às vezes tem muita gente no comando, né, que se estressa muito. Você vai perceber que a pessoa em 1 ano, 2 anos fica extremamente, né, acima do peso, perde cabelo, que se estressa, e porque não percebe, porque não tem uma rotina ali, não tem um planejamento no dia a dia, as coisas vão acontecendo e quando ele vai ver passou 2 anos e tá 20, 30 quilos acima do peso. Mas, né, trabalha fora, casa, filho, muita coisa ao mesmo tempo para ser feita. Ou um exemplo que a gente teve, né, na pandemia, a galera ficou em casa, a maioria das pessoas, quem não ganhou peso na pandemia? Quem não ganhou peso? Quem não acabou com o relacionamento descobriu que a pessoa era chata? Não é o nosso caso, não é, nós ficou muito bonito, muito fofo. Ó, para você que está no YouTube, você está no YouTube, dá o seu like aí, pô. Né? Dá um likezinho aí maroto. Se você tá gostando, você dá um like. Se você não tá gostando, você não faz nada. Brincadeira. Dá o seu like aí. Segue o perfil, porque a gente posta semanalmente, às vezes diariamente, conteúdo sobre emagrecimento, como diminuir o número do seu manequim. Para você que está no Instagram, também deixa seu coraçãozinho e compartilha com a sua amiga essa live, com a sua amiga que você compartilha com 2 amigas. Uma delas é assim, amiga, você é o que planeja tudo, você é meu braço forte. E você manda para outra amiga, você não planeja nada e faz tudo errado. Manda para as 2. E escreve nos comentários, tanto no YouTube quanto no Instagram, escreve aqui para você, né, o que fez mais sentido disso que a gente está falando. Você é do tipo de pessoa que se planeja e vê o resultado. Você é das amigas que as pessoas chamam para se planejar. Se você e você ainda não emagreceu, você está um passo, você só precisa de um passo a passo para que isso aconteça, porque você já tem esse hábito. Se você não você mais do que todas precisa de um passo a passo que consiga. Você sozinho vai ser muito difícil você conseguir ter resultado. Então escreve aqui pra gente qual desses perfis você é e coloca pra você o que faz mais sentido. Também coloca aí nos comentários,
temas que você gostaria de saber sobre o universo do emagrecimento, da diminuição do número de manequim, para que a gente possa trazer mais para vocês também. Se você está no TikTok, porque nós estamos em todas as plataformas, também dá coraçãozinho e segue o perfil. E ainda não acabou não, hein? Não acabou não. A Dina vai... lembra que o tema era como se planejar para emagrecer? A Dina vai falar o que você deve fazer para que você emagreça e comece, né, os primeiros passos para você começar a fazer o seu planejamento de emagrecimento e para que você saia do looping do ganho de peso. Então a Dina vai falar para vocês. Antes da gente finalizar, né, antes da gente já passar os passos, a gente quer falar que essa é uma live esquenta, Semana Manequim dos Sonhos. A Semana Manequim dos Sonhos vai acontecer do dia 30 de janeiro ao dia 30 de fevereiro. Errei! 30 de janeiro a 5 de fevereiro. Errando. Dia 30 de janeiro ao dia 5 de fevereiro. É uma semana 100% online, 100% gratuita. É um evento onde nós vamos ensinar os primeiros passos para que você saia do loop de ganho de peso e entre no loop de emagrecimento. Isso aqui a gente vem explicando aqui. A gente vai ensinar como é que você se planeja, como é que você faz o planejamento para o emagrecimento e a diminuição do número de manequim. Então, se isso te interessa, logo, se não estiver agora, logo já está o link na bio. Na bio do Instagram vai estar o link para você fazer a sua inscrição para a Semana Manequim dos Sonhos. Você quer falar alguma coisa, Di? Do esquenta não. Esquenta não. Então, ao longo dessa semana, a gente vai falar muito sobre emagrecimento, muito sobre planejamento, muito sobre looping de ganho de peso, looping de emagrecimento, para te ajudar a chegar no seu tão sonhado manequim. Dito tudo isso. Peraí. Já deu o seu like. Vai ficar uma meia hora aí. Já deu o seu. Dá o like, aperte o dedo aí. Manda o coração. Ótimo. E por que é tão importante planejar emagrecimento? Você deixa de emagrecer ou você pensa que é impossível porque você acha que é muito difícil, na maioria das vezes é porque você acha que não tem tempo. Todo mundo na vida tem 24 horas. Quem aí, por dia, quem aí já não se parou olhando para alguém e falou assim, como que ela consegue tudo? Não é falta de tempo, é falta de planejamento, é falta de organização de prioridades. Geralmente as mães falam assim, como é que eu vou encaixar? Você não vai precisar mudar. Escuta, você não vai precisar mudar toda a sua rotina, todos os seus hábitos. A gente sabe que é difícil, que não é de um dia para o outro. E sim, é possível fazer com a rotina que você tem hoje, só se organizando. Então a gente vai passar aqui para você 2 dicas práticas para você fazer hoje, não é depois não, tá? Então, se você for como eu, da turma, no caderninho, papel e caneta, você vai pegar lá sua caderneta, sua caneta, ou você vai anotar aí no seu celular 2 dicas para que você já comece a fazer o planejamento do seu emagrecimento e já comece hoje a ter resultado. Primeira dica, anota todas as refeições que você precisa fazer no seu dia. Então, se você tem aí aquela dieta, mas tem 2 anos, não importa, olha lá sua caixa de e-mail, imprime a dieta, deixa no seu celular, ou pega lá aquele plano alimentar que você tem e aí você vai escrever todas as refeições que você tem no seu dia. Por que isso é importante? Porque como a gente falou lá no meio da live, você deixa de fazer as refeições do seu dia porque você esquece? Não, é porque você não se planejou para fazer aquela refeição. Então você precisa visualizar, nós somos pessoas visuais, você precisa ver o que você precisa fazer no seu dia. Então você vai anotar lá todas as refeições com o horário. Primeira dica, dessa dica que você quer falar alguma coisa? Certeza? Ainda tem uma dica? Ai, Deus. Segunda dica prática, anote onde você vai fazer essa refeição. É na sua casa? É no trabalho? Essa é poderosa, hein? Essa foi um dos divisores de água que nós tivemos como dica numa das mentorias que a gente fez, que fez com que as meninas mais tivessem resultado. Porque onde você vai fazer? Se for no horário que você está dentro do ônibus, ou que você está na rua. Foi para 25 de março fazer compra. 25 de março é um ponto turístico aqui de São Paulo. Isso, você está em Manaus, no ponto turístico de Manaus. Na praia. E aí acaba comendo o quê? Fast food. Porque é difícil de achar. Ou não come, como já aconteceu comigo. Uma vez eu tinha lá um plano alimentar ótimo, estava super empolgada. 2 castanhas. Não é nem isso. Quem não sabe, nós somos profissionais da área, nós somos formados em educação física e durante muito tempo, 10 anos da minha vida, eu dei aula de ginástica. Aí tava lá a minha janta para eu comer na hora que eu tava dando aula de jump.
Pulando, como é que você faz? Então, anote onde você vai fazer a refeição. Porque é importante você visualizar o que você vai comer e onde você vai estar para que você consiga fazer as refeições, tá? São 2 dicas poderosas para que você consiga começar a cumprir esse plano alimentar que é importante, é um dos pilares para que você possa emagrecer. Show, hein? É isso. É isso. Por enquanto, é só o começo, hein? Que essa isso. semana a gente vai ter muita dica aí para vocês. É isso. Então a gente se vê no próximo podcast Manequim dos Sonhos. Até a próxima, galera!